Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 2 do Bash, abrindo o VS Code e criando um novo arquivo, né? Vamos chamar de aula 2, aula2.sh, ok? Vou fechar esse welcome e para o conteúdo de aula 2, vamos fazer o seguinte, vamos partir do primeiro script, que é o Hello 1. Ok? Então, vamos copiar, vamos colar e pronto. E aí vamos só repetir essa parte de definição e declaração, mas de uma forma rápida. Fazer o seguinte. Vamos falar sobre as formas, né? De declarar, de definir. Então vamos lá. Ok. Eu vou tirar essas. Vou deixar só o nome da constante e o valor, né? E o nome, no caso, o identificador da variável, que, por coincidentemente, essa variável se chama nome. Ou seja, o nome da variável é nome, tá? Ou seja, o identificador da variável é nome. O identificador da constante é saudacal, né? Saudação, mas sem cedilha e sem o tio. Tá? E lembra que constante, elas devem ser definidas, ou seja, declara-se o nome, o identificador, e se atribui um valor. Por que se atribui? Para que porque ele deve ser constante. Então, se ele é constante, eu já defino, já coloco lá, atribuo um valor, inicializo com um valor que se manterá através de toda a vida do programa, o runtime, ok? Já uma variável, como o valor dela vai mudar, eu não, no caso do Bash, não é todas as linguagens que aceitam. No caso do Bash, eu posso simplesmente declarar. É uma espécie de reservar, né? Lá no Assembly a gente tem o reserve bytes, por exemplo, que é declarar variáveis, né? Ou seja, é, seria assim, o que é não inicializado. Né? E por outro lado, eu tenho lá o DB, que seria define bytes, aí sim é definição, é define. Ou seja, definição é declarar e inicializar. Declarar e atribuir um valor pela primeira vez. Tá bom, então vamos lá. Eu vou dar aqui um espaço e vou dizer as formas. Né? Então a forma mais comum é com a palavra-chave declare. Em ambos os casos, tanto para variável como para constante. E aí, como a gente, na primeira linha, na linha 4, a gente tem uma constante, a gente põe "-r", né? Que significa read, leitura. Tá? No caso da variável, não. Não vai ser apenas leitura, vai ser leitura escrita, então o valor será modificado. Eu não preciso dessa. Aí vamos colocar as alternativas. Qual é a alternativa a declare? O sinônimo typeset. Da mesma forma, com a opção "-r" para o caso da constante e vamos fazer o seguinte aqui, simplesmente typeset para variável, ok? E a terceira forma, nos dois casos, elas são diferentes. Para constante, o read-only. Read-only. Tá. Faltou aqui colocar o nome, o identificador. Digamos que o identificador seja para constante, seja const. Então,
Seria isso, olha. E no caso aqui do read-only const, tá bom? Então vamos usar, como nós já usamos, a última opção ali, olha, tá? Então aqui, read-only, pronto. E no caso da variável, é claro que não tem read-only, não tem read-only porque não é apenas leitura. A gente pode fazer o seguinte: o nome da variável, digamos que seja var, e com seguida de igual. Na verdade, esse igual é o operador de atribuição. Ele é usado também no caso aqui da definição da constante. E note que sempre, então eu vou colocar aqui, olha, sempre ele é colado, não tem espaço, né? Não existe esse espaço assim, tá? E nem depois. Se eu for, no caso aqui, por exemplo, ó, isso aqui não é aceito, tá? Tem que ser assim, ó, tá bom? Muito bem. Então, voltamos aí praticamente ao mesmo ponto, com apenas essa pequena reexplicação. E daqui a gente vai seguir introduzindo vamos dizer, um conceito diferente, tá? Para não, vamos ver, vamos salvar primeiro esse aula 2 e vamos rodar, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um terminal, tá? Na verdade, vamos abrir o terminal. Ah, veja, vamos supor que a gente agora simplesmente tente rodar. Então é baixe aula 2sh. Pronto. O que aconteceu? Ele está dizendo que o bash não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável, um arquivo de lotes, porque a gente está no Windows, né? O Windows, ele não, em princípio, ele não reconhece que é bash para o Windows, né? O bash é a linguagem de terminal do Linux, tá? Então, por isso deu esse erro. E agora, então, o que a gente faz? A primeira coisa, Ctrl Shift P para a gente abrir algumas opções aqui, tá? O que a gente precisa? A gente quer selecionar, vamos justamente aqui, ó, terminal, Selected for Profile. Então vamos selecionar o nosso perfil padrão, tá? Então vamos lá. Olha, vários perfis, né? Então a gente está no onde está aqui no PowerShell? Não. A gente está justamente no primeiro, olha, veja aqui, quando tem essa. Aqui é o padrão. A gente está no prompt de comando, né? Tá, não serve. Então, para a gente está simulando, a gente está. Como se a gente. Emulando, simulando o Windows no o Debian, né? Tipo Debian, dentro do Windows. Então a gente tem que optar por esse. Tá vendo? Olha, aqui está o comando, né? O prompt de comando. A gente tem que usar o WSL, tá? Eu vou fechar. Então, depois que eu fiz lá a opção, eu vou fechar e abro de novo. Ele já vai abrir, né, no terminal do Linux. Agora sim, tá? Eu vou só fazer uma coisa aqui rápida, que normalmente pode acontecer. O que acontece? Antes, vamos tentar rodar, tá? Então vamos lá, baixe, né? Bash, aula 2, rodou. Interessante. Muito bom, muito bom. Aqui
não sei se vocês notaram, eu mudei aqui sem comentar nada. Tá vendo essa parte de baixo aqui do VS Code? Vou fazer o seguinte, para melhorar aqui a visualização, vamos ocultar os diretórios, né, o Explorer, e vamos com Ctrl mais aumentar um pouquinho a letra. Pronto, acho que ficou melhor. Né? É, veja aqui embaixo, isso aqui é sempre bom dar uma olhada. Olha, selecionar, select end of line sequence, né? Então, o que faz isso daqui? Vamos clicar lá e veja lá em cima. Ó. O padrão no Windows é CRLF, Carriage, Return e Line Feed, ou seja, retorno de carro e alimentação de linha. No caso do Linux, é o suficiente line feed. Tá? Sempre, porque se aqui tiver SRLF, a probabilidade de dar problema aqui de erro é grande, tá? Tá? Então é importante isso daqui. Sempre eu estou trabalhando com Linux dentro do Windows, então duas coisas eu tenho que observar. O terminal adequado, que é um terminal do tipo Linux, né? Tá? E essa opção aqui, olha, tá? O que acontece? É, retorno de carro e alimentação de linha, isso aí é inspirado naquelas máquinas de escrever antigas, né? Onde você tinha o rolo era o carro. Então, para você mudar de linha, você tinha que fazer duas coisas: retornar o rolo, retornar o carro na posição totalmente à esquerda, né? No início, né? E girar o rolo é o line feed, a alimentação de linha. O Windows ele coloca o primeiro o CR, que é o retorno do carro, e depois o LF, que é a alimentação de linha. O Linux ele já vê assim, basta o line feed e automaticamente no Linux, além do carro retornar, ele já pula para a próxima linha. Né? Então o Linux é mais avançado nesse ponto. Mas assim, a origem é essa, né? Imagine uma máquina de escrever. Então, quando você vai para a próxima linha, você dá aquele enter, né? Mas no Windows é como se você fizesse o home para voltar na primeira coluna e depois o line feed para descer para a próxima linha. Já no Linux, não. Basta o line feed que ele não só retorna o carro, como adiciona ou pula para a próxima linha. Isso é um detalhe. Mas o ponto aqui é o seguinte: qual é a ideia? Veja que ficou um texto assim um pouco. Fica meio feio, digamos, né? Não muito decorado, ou seja, é, caracteres em branco sobre um fundo preto. Né? Então, o que a gente poderia fazer para melhorar um pouquinho esse visual aí, tá? No caso, seria uma formatação do texto, tá? Talvez com estilos e cores. Então, o que a gente poderia fazer? Observe o que eu vou colocar no título. Tá? Eu vou colocar, veja, parece complicado a princípio, mas eu explico na sequência. Então, barra x1b, aí eu entro com o colchete de abertura, tá? E vou colocar um número aqui, 32. A gente já vai entender, tá? E vou finalizar com M, ok? E aí o texto. No final, o que eu vou fazer? Digamos que eu deixe só assim, não faça, pare nesse ponto. Eu vou salvar, tá? Então, Ctrl Save. Agora vamos rodar, vou dar um clear aqui, ó. E vamos rodar novamente o nosso script, né? Tá?
Muito bem. O que que aconteceu? Ele simplesmente entendeu que aquele barra X1B, colchete 32M, é parte da string, tá? Então vamos lá. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar essa opção E aqui, ó, tá? No comando echo. Por quê? Ele vai interpretar o que a gente chama de sequências de escape. Porque veja, quando você tem uma barra invertida, a barra invertida ela significa ou ela implementa o seguinte: escape o que vem logo depois. Tá? Então, veja que a string começa com literais, né? Com a palavra literais. Mas eu coloquei aí uma sequência aí, tá? De códigos, né? Logo depois da barra invertida. Então, como a barra invertida serve para escapar alguns, um ou mais caracteres, eu devo usar o "-e" aqui como opção. Tá? Então, eu vou salvar novamente, né? Cada modificação, né? Você tem essa situação aqui, então eu preciso salvar. Ou seja, eu estou no modo de edição. Salvei, pronto. Agora eu já posso rodar o nosso programa. Então vamos lá, baixe aula 2. Olha que interessante. O que, que vocês viram aí? Olha, o fundo continua preto, mas a letra está em verde. Né? Olha, o 2, exatamente, o 2 é a cor verde da letra. Tá? Mas veja, todo o texto ficou com a cor verde. Tá bom? Ah, mas eu quero só o título. Muito bem. Então é assim, vamos voltar lá. Isso aqui é como se fosse uma chavinha. Olha, isso aqui é uma chave. Ó. Olha, a chave está falando assim: vamos ligar a cor do texto que vai vir em sequência com o valor verde, ou seja, o texto a seguir vai ser verde. Como não houve uma, digamos, uma chave para desligar esse comando, todo o texto, né, inclusive não, todo o texto ele ficou verde. Tá? Mas eu quero que só esse título, essa string, fique nessa cor, nessa condição. Então eu repito aqui, eu vou até copiar, olha. Eu repito, Ctrl C, né? Essa sequência de escape, que eu vou dizer que ela é ANSI, mas vamos primeiro colocar aqui. Só que é o seguinte, veja, lembra que eu falei 32? 2 é verde e 3 significa que eu estou me referindo à letra. Tá? É, vamos ilustrar isso antes de colocar. É boa ideia, boa ideia. Veja, o 2 é o verde, tá? E o 3 significa a letra. Tá, mas e se eu mudar para 4 aqui? Vamos ver, vamos salvar e vamos rodar. Então, repete aqui. Olha que interessante. Quando eu estava falando inclusive ali, eu queria dizer inclusive o prompt de comando. Mas vamos lá. Olha o que aconteceu. Agora, a letra continua em preto, só que o fundo, né? O fundo ficou verde. Então é assim. No caso aqui, esse grupo aqui, olha, você tem 2 dígitos, certo? Aqui dentro. Vamos lá. Aqui, o último dígito se refere à cor. Então, 2 é verde. A gente já vai mostrar até uma tabelinha, fica tranquilo. E o anterior, se é 4, é o fundo. Mas se é 3, é a letra. Tá? Eu estou voltando. Vamos salvar novamente aqui. Olha. Então, vamos lá. Vamos repetir nosso comando e pronto. Tá? Voltou, inverteu. Tá claro?
Tá, mas eu estava dizendo que, tanto em um caso quanto no outro, eu quero apenas a constante, tá? Destacada aí, né, com essa, digamos, renderização, essa forma de apresentar, né, o texto, né, essa formatação. Eu quero apenas, então, como eu estava dizendo, eu quero apenas a string. Então eu pego eu copio, né, Ctrl copy, essa sequência de escape e jogo lá no final. Só que em vez do 32, eu coloco zero. É como se eu desligasse a chave. Vamos ver o que acontece. Olha, Ctrl Save. Vamos limpar a nossa. A gente limpa em seguida. Vamos lá. Então a nossa. Olha aqui, ó, tá? A nossa string. Então apenas a string ficou com aquela formatação, ou seja, fundo preto e letras em verde, tá bom? Isso daí, eu vou colocar o nome aqui, olha, aqui do lado, como só para a gente lembrar, que é a, a sequência de escape ANSI, ANSI, tá? A gente está usando, a gente está selecionando a renderização gráfica, tá? Ou seja, a gente está colocando atributos de estilo e de cor. Tudo bem? Estilo vocês já vão entender em seguida, porque eu citei apenas cor. Para que a gente não se estenda muito, eu vou reservar essa sequência para nossa próxima aula. Tudo bem? Combinado? Então tá bom. Um abraço. Lembre-se sempre, qualquer dúvida é só perguntar. A gente tem o maior prazer de responder e aprender juntos, tá bom? Então, novamente, um abraço e até logo.